Brasil tem tudo para ser uma grande potência. Por isso desperta grandes interesses internacionais, de estadistas amigos e adversários, bem como da população de todo o mundo. Que fatores impedem que o Brasil desenvolva toda a sua potencialidade, transformando-se em presa fácil de um sistema de rapina internacional sobre o seu petróleo, sua magnífica riqueza mineral, seu significativo desenvolvimento industrial, que jamais alcança a plena independência? O Brasil, por ser muito rico, é alvo de sistemáticas interferências externas, como as que derrubaram os presidentes Getúlio Vargas, João Goulart e Dilma Rousseff, e depois prenderam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para impedir que fosse candidato presidencial em 2018. Esses temas explosivos estão no Latitude Brasil, que está começando agora. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma saudação a todos vocês que nos acompanham a cada semana. Hoje temos um tema muito especial. Um tema que é o que significa a imagem do Brasil no mundo, no cenário euroasiático, no cenário anglo-americano. E para isso, o nosso convidado é um dos jornalistas mais destacados, seguramente o jornalista brasileiro mais experiente nessa área internacional, agora radicado na euroasiática situação, ele que é, sobretudo, analista de assuntos que configuram o que nós podemos chamar de uma guerra sistema contra sistema, ou seja, aquele mundo da OTAN, das guerras do Império, das manifestações e manipulações feitas contra os países que não aceitam se submeter às diretrizes dos Estados Unidos. Aí me refiro especificamente à Rússia, China, Irã e os países que vão, inclusive, formando um campo de resistência àquelas diretrizes ameaçadoras que vêm da OTAN. O Pepe Escobar, que está aqui conosco, a quem dou as boas-vindas, ele está está desde 1985 fora do Brasil e, a partir de 2000, está na região asiática. Portanto, nós não temos outro jornalista com tal destaque, jornalista brasileiro com tal destaque, e que nos poderá dar uma informação bastante de outro olhar, outra configuração, porque hoje nós vamos pedir que o Pepe analise especificamente o Brasil visto lá fora. Ele normalmente analisa o mundo explosivo, cada vez mais vulcanicamente explosivo, das relações entre a OTAN e a Euroásia, né? E aqueles países que não se submetem. Mas hoje pedimos a ele esse olhar. Dou as boas-vindas a Pepe Escobar. Seja muito bem-vindo à Telesur, Pepe. Muito obrigado, Beto. É um enorme prazer estar com vocês, é um enorme prazer estar com a Telesur. Eu já tinha laços antigos com a Telesur. Eu escrevi colunas em inglês para a Telesur English há anos atrás. Ou seja, o laço sempre existiu, né? Que bom, que bom, que bom. Muito bom, muito bom. Mas então, nosso olhar de hoje é o Brasil que se apresenta aí fora, ou seja, como é visto o Brasil. Digamos, você viu de fora o Brasil voltar à democracia, sair das ditaduras estatizantes, voltar para a democracia privatizante. Mas viu também a evolução da privataria, viu depois os governos Lula, Dilma aí fora, e agora esse golpe com essa tragédia que significa um governo da natureza tão nefasta como o de Jair Bolsonaro. Eu começaria perguntando pelo golpe. Ou seja, como foi visto aquele golpe? Porque as notícias que temos é que a alta direção do PT foi avisada, nada mais, nada menos, por Vladimir Putin, de que vinha um golpe geopolítico disfarçado de lava-jato. Como é isso? Olha, em 2016, particularmente, foi muito interessante, porque, na época, eu estava escrevendo só para a mídia russa, especificamente nesse ano. Eu tinha uma coluna na RT, em inglês, uma coluna na Sputnik, em inglês,
e eu escrevia para o Strategic Culture, que é um site pequeno, editado em Moscou, em inglês também. E eles me pediam Brasil o tempo todo, evidentemente. Então eu fiz uma pequena série de longe, observando o Brasil de longe, que é o que eu vinha fazendo desde... É uma loucura, muitos de vocês vão achar isso surrealista. Desde 1985, quando eu saí do Brasil tecnicamente, Fernando Henrique nem era presidente ainda. Então eu encontrava o Fernando Henrique nas viagens dele. A gente se encontrou na Itália, na França, por exemplo. Então eu segui o governo Fernando Henrique de fora. O governo Lula foi ainda mais alucinante, porque eu estava imerso na guerra contra o terror. Ou seja, eu estava entre Afeganistão, Paquistão, Iraque, depois da invasão do Iraque. Vocês devem lembrar muito bem que o governo Lula I tomou posse 2 meses antes do bombardeio da invasão do Iraque, em 2003. Né? Então, eu não conseguia nem acompanhar os primeiros meses e anos do governo Lula, porque eu estava no meio dessa demência absoluta, que eram as guerras, a gente chama de guerras eternas, né? As guerras eternas do Império, que não começaram contra o Afeganistão em 2001, já vinha de antes, já tem a primeira Guerra do Golfo, e toda aquela pressão que eles botaram no Iraque durante mais de 10 anos. Perfeito. Eu só consegui começar a tomar pé da importância do governo Lula no final do Lula I para Lula II. Quando eu comecei a ir, por exemplo, em G20s, quando eu vi que a presença do Lula no cenário internacional era um negócio jamais visto nas últimas décadas em termos de um grande líder do mundo em desenvolvimento. Me passava pela cabeça uma comparação com o Sukarno, o Nehru, nos anos 50, na época da Conferência de Bandung, em 55. Pois é. O Lula ele é Bandung 55 turbo, né? Porque a influência dele, não só na América Latina e na África, mas em diversos pontos da Ásia, especialmente no Oriente Médio. Cada vez que eu ia ao Oriente Médio, eu era bombardeado de perguntas Lula. Seja onde for. No Iraque, então, nem se fala. O Lula é muito popular no Iraque, é algo que ele talvez nem saiba. Ele se negou a atender aquela pressão do Bush para que entrasse na guerra contra o Iraque. E disse que só fazia guerra contra a fome. Né? Exatamente. Então, essa posição extremamente sólida do governo Lula na época criou, por incrível que pareça, respeito em Washington. Ou seja, isso daí não é um vassalo que vai se dobrar com qualquer paulada na cabeça. Então, o Lula era respeitadíssimo em Washington, até pelo círculo dos neocons, e em Wall Street também, porque ele tinha diálogo com os banqueiros internacionais. É uma coisa que eu conversei, por exemplo, com o Michael Hudson, o economista Michael Hudson, que é um dos maiores economistas do mundo e que segue o Brasil muito perto. O Michael me contou de encontros onde Lula era o personagem principal com banqueiros, e ele era visto com admiração por todo mundo. E a despeito de diferenças ideológicas extremamente sérias, evidentemente. Então, no correr dos anos 2000, a primeira fase, passando para os 2010, eu lembro particularmente do G20 em Washington depois da eleição do Obama. Sim. Beto, você deve lembrar isso super bem, né? Foi no final de 2008. Eu estava lá porque eu estava cobrindo a campanha do Obama, a eleição, etc. e tal. Aí eu fui cobrir o G20 em Washington. O Lula foi a estrela desse G20. Tava o Sarkozy, que a conferência de imprensa do Sarkozy, todos nós estávamos rindo das besteiras que ele falava, e todo mundo me perguntando, e aí, nós queremos falar com o Lula. Então, isso dá uma ideia para vocês que até no centro, na matriz, no centro do poder, a grande figura do sul global, não é terceiro mundo, não é mundo em desenvolvimento, é do sul global que estava começando, engatinhando a se unir por vários mecanismos, incluindo os BRICS, por exemplo, era o Lula, que foi importantíssimo. E isso, por exemplo, eu vi do ponto de vista russo e chinês.
Os diplomatas russos e chineses sempre falavam, olha, o Lula foi importantíssimo vendendo a ideia do BRICS muito mais amplo do que era no início, para o Hu Jintao, em Pequim, para a equipe do Hu Jintao. E, obviamente, os russos, o Lavrov já estava mais do que dentro da história. Medvedev, que adorava o Lula também. Putin, que sempre teve um enorme respeito pelo Lula. Ou seja, os dois principais dos BRICS, Rússia e China, estavam... Quando o Brasil era importante, justamente, o que, do nosso ponto de vista, olhar isso agora, é quase como se fosse uma era, na era dos dinossauros, né? E foi apenas alguns anos atrás. O fato de que o Lula e a política externa brasileira era aglutinadora, com as grandes potências emergentes, Rússia e China, mas com todo o resto do sul global também, que olhava para a figura do Brasil como um condutor. Perfeito. Então, olhar isso do ponto de vista de um brasileiro mais... que é a minha área de trabalho, né? A minha área de trabalho é política externa americana, OTAN e tudo na Eurásia, né? Turquia, Oriente Médio, e aí, Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão, Rússia, China, até Vladivostok. lá na extrema-direita. Que é o que eu tenho acompanhado há mais de 20 anos. Eu vim para a Ásia, para vocês terem uma ideia, muitos de vocês acho que nem tinham nascido. Eu vim morar na Ásia em 94. Eu estou aqui há 27 anos. E indo e voltando, né? Então isso dá um ponto de vista único, realmente, especialmente para um latino-americano, né? Perfeito, perfeito. Agora, eu fico imaginando que, em razão dessa importância toda que esses grandes líderes percebiam sobre a conduta de Lula e do Brasil, evidentemente, quando perceberam que vinha um golpe, sobretudo a Rússia, não podia ficar sem deixar de alertar. Isso é uma informação muito importante, porque nós vimos aqui no Brasil, em algum momento, até a presidenta Dilma Rousseff disse que não houve ingerência externa. Disse isso a própria Telesur. Sim. Mas parece que não é bem assim. Não, é mais complicado, Beto. É uma questão extremamente sensível. Mas, olha, a gente confirmou com a diplomacia russa que houve um telefonema pessoal do Putin em 2000, no começo do governo Dilma, na verdade, do Dilma II. E não era um telefonema alertando, dizendo que ia haver um golpe, não é isso. A diplomacia russa e o presidente Putin são extremamente sutis. Era dizendo, cuidado, eles estão com o Brasil na mira e é extremamente sério, segundo as nossas informações de inteligência. É uma operação de desestabilização que vai envolver uma guerra colorida, multi-etapas e multiníveis, muito mais sofisticada, porque o Brasil não é o Quirguistão, a Ucrânia. O Brasil era a caminho de ser a quinta maior potência econômica do planeta, um país extremamente complexo e um dos líderes do sul global. Ou seja, a revolução colorida no Brasil teria que ser bem mais sofisticada. E foi. Eu diria que cursos de relações internacionais no futuro, o caso Revolução Colorida Brasil vai ser um caso clássico de estudo, porque foi muito sofisticado em vários níveis, com várias agências envolvidas, CIA, FBI, Departamento de Justiça, em vários níveis, com diversos ativos brasileiros, quinta coluna, trabalhando para eles, e sem violência. O que isso é que foi extraordinário. Eles não precisaram de um tanque na rua ou daquela maluca da Victoria Nuland, do Departamento do Estado, distribuindo biscoitinhos no Meidan antes de ter aquele tiroteio fogo cruzado. Não, no Brasil foi sem disparar um tiro de metralhadora. E eles conseguiram organizar um golpe interno com todas as facções da, digamos, classe dominante ou autodenominada classe dominante brasileira, juristocracia, Congresso, mídia, todo mundo. Foi relativamente fácil, tendo em vista a complexidade do país, o que é uma coisa que todos nós até hoje nos perguntamos, mas como foi tão fácil? Imagina, eu já ouvi isso de
alguns dos melhores analistas russos em Moscou, mas como é que o Brasil caiu tão fácil? Ninguém tem uma resposta sobre isso. E vocês no Brasil, os melhores analistas brasileiros, eu acho difícil que vocês tenham uma resposta em todos os níveis de por que foi tão fácil. Né? É claro que o olhar deve partir sempre desse contexto anglo-americano e também dessa contenda, né, de uma luta sistema contra sistema, porque o Brasil pende para a aliança com um dos lados. Embora não rompa nunca com os Estados Unidos, ele é um membro dos BRICS. Aliás, por incapacidade desse governo, por exemplo, não sabe nem tirar bom proveito da vantagem comparativa de ser membro dos BRICS para, por exemplo, conseguir vacinas. E aqui estamos com uma mortandade calamitosa. Né? Exato, e você tocou no ponto-chave que está acontecendo agora, enquanto a gente está conversando, né, Beto? Essa proibição da Sputnik no Brasil, que é um fenômeno absolutamente geopolítico. Na verdade, se a gente tivesse que definir com uma manchete de 5 palavras, Império proíbe Brasil de usar Sputnik. Essa é a manchete. Essa é a manchete. Essa é a manchete. E aí você declina as variáveis embutidas na história, que é a pressão da Big Pharma americana, a pressão seja quem for em Washington, o Deep State, o Estado profundo americano que quer manter o Brasil na rédea, seja quem for. Outro dia eu estava fazendo um exercício junto com um analista alemão que tem um blog excelente, pequenininho, comparando tweets do Pompeu como secretário de Estado e do Tony Blinken como secretário de Estado. É como se eles tivessem sido redigidos pelo mesmo escritório. A linguagem é a mesma, os adjetivos são os mesmos e a visão ou falta de visão do mundo são as mesmas. Ou seja, não interessa quem mude o que a gente chama de porta giratória em Washington. Do ponto de vista do Estado profundo, o Brasil é muito importante e tem que ser mantido na rédea. Bom, e é o que explica o caso Sputnik agora. Exatamente. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, Pepe? Sim, tudo bem. Já nós voltamos conversando com Pepe Escobar, analista brasileiro que desde 94 está na Eurásia. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com Pepe Escobar, jornalista brasileiro que está radicado na Eurásia e que escreve sobre esse conflito de civilização, sistema contra sistema. A OTAN, Estados Unidos, o Império contra os países que não se submetem, Rússia, China e Irã. E aí, qual é o olhar que surge para o Brasil? Qual é a imagem do Brasil que lá se apresenta? Ele que tem 6 livros publicados nos Estados Unidos e que está atualmente como analista do Asia Times, que é um jornal daquela região importantíssimo. Pepe, me fala um pouco da questão financeira, porque o que nós temos visto realmente nos últimos tempos é que Rússia, China e Irã cada dia mais aposentam o dólar. Isso é explosivo. Absolutamente. E o Lula, numa de suas declarações, tinha dito, inclusive voltou a repetir isso recentemente, que havia proposto a criação de uma moeda própria dos BRICS e uma visão estratégica com a Rússia e com a China. Sim. Como é que o Brasil poderia atuar nisso? Bom,
A gente teria que ter o Lula de volta ao poder, né? Porque o X da questão, Beto, é esse. O principal incentivador nas discussões inter-BRICS nos anos 2000, especialmente com o Hu Jintao e o Medvedev e as equipes, é isso. Vamos cada vez mais fazer os BRICS passar ao largo do dólar, e aí a gente vai começar a trazer os novos BRICS. Vamos trazer a Coreia do Sul, a Indonésia, sabe? Países emergentes importantes. Mais tarde, até o Irã, sem sanções, etc. e tal. Isso é uma coisa que era discutido nas chancelarias dos outros países emergentes. Em Seul, em Jakarta, em Teherã se discute amplamente, porque Teherã, por causa das sanções americanas, eles são obrigados a passar ao largo do dólar. Eles usam, no máximo, euro. O problema é que as empresas europeias têm medo de investir no Irã, mesmo tendo escapado de algumas das sanções, porque eles acham que eles vão terminar sendo sancionados de novo pelos americanos. Na prática, os russos já têm um sistema de pagamento alternativo pronto, em torno do MIR, que é o sistema de pagamento deles. Os chineses têm um deles também. A ideia seria juntar, num primeiro passo, os russos e os chineses, e depois trazer o Irã também, num prazo, digamos, 2 anos. Aí você teria os 3 principais polos da Eurásia, Rússia, China e Irã, passando ao largo do dólar, num sistema alternativo ao SWIFT. Como você disse muito bem, isso é uma bomba absoluta. E o mercado financeiro americano e todo mundo em Wall Street sabe disso. O problema é que eles não vão ter um contra-soco na hora que isso acontecer. Vai ser um soco no fígado, eles não vão ter o que fazer. Inclusive porque eles fazem o chamado papel pintado, ou seja, moeda ou lastreada no míssil nuclear, né? Não é no ouro. Eles mudam. Falando dos Estados Unidos, claro. Dos Estados Unidos? Mas agora tem um elemento, Beto, que é ainda mais desestabilizador do ponto de vista do Império. Vocês devem ter visto que nos últimos dias, especialmente na semana passada, o discurso do Putin, o discurso do Estado da União do Putin, ele reescreveu as regras do jogo, basicamente. Ou seja, o avanço militar e hipersônico dos russos em relação aos americanos é tão grande que eles agora podem publicamente, para o sul global inteiro, dizer é o seguinte: ou vocês nos tratam de igual para igual, ou a gente nem liga o que vocês estão falando, e se vocês tentarem alguma aventura, olha o que está esperando vocês. Aí vem a lista, e traçou, inclusive, a linha vermelha, dizendo e a linha vermelha. Nós a linha vermelha, onde nós quisermos. A linha vermelha, quem traça somos nós, russos. Exatamente. A China não pode fazer isso porque a Rússia está muito mais desenvolvida do que todo o resto do mundo, militarmente. Sim. Mas a China está pegando, inclusive, eu não digo segredos militares, mas a cooperação estratégica entre Rússia e China está chegando a um ponto tão próximo, onde eles já passam tecnologia militar para os chineses. Então, os chineses estão também tirando o atraso, o tempo todo. Entende? Ou seja, mudou a configuração total do tabuleiro. Exato. E os americanos, o que os americanos têm no momento a não ser histeria? Que, na verdade, essas sanções, uma atrás da outra, não é uma política externa. É uma reação de criança, né? Histérica, que fica gritando e chorando. Será que por serem temas tão pontiagudos, né, que você analisa de forma independente, com jornalismo em inglês, nesse mundo anglo-americano, será por isso que você foi censurado no Facebook? Eu não posso falar detalhes. Os advogados do Asia Times me disseram para eu ser muito cuidadoso no que eu falo, e eles pediram para eu não publicar nada a respeito. Mas foi. Eles estão esperando uma resposta formal do Facebook para aí pensar na possibilidade de lançar um legal case, uma ação, o que teria uma repercussão gigantesca, porque vem de um órgão de mídia estabilizado em inglês com um público global. E isso é um negócio que os meus amigos dos Estados Unidos falaram: olha, façam, porque vocês vão ser apoiados por um monte de empresas de mídia aqui
nos Estados Unidos, que correm o risco de serem censuradas também. Então, isso pode ser um divisor de águas, dependendo de como evolui. O que aconteceu comigo aconteceu com muitos outros independentes. Eu sou apenas um caso entre vários independentes. Mas eles estão caindo em cima de nós todos, que fazemos jornalismo independente em inglês na internet, e eles perceberam, o público aumenta o tempo todo e a nossa credibilidade é alta. O que para eles é um negócio absolutamente inadmissível. A única credibilidade que eles respeitam é CNN e New York Times. E cada vez mais americanos, inclusive, percebem o que é CNN e New York Times. Mas eu queria que você nos desse uma última palavra. Assim, finalmente caiu a ficha, inclusive de alguns setores da esquerda no Brasil, de que a Lava Jato é uma operação geopolítica gestada nos Estados Unidos. Sim. O que você comenta sobre isso? Bom, isso é algo que muitos de nós já víamos antes de 2016. Na verdade, quem estava acompanhando a Wikileaks desde o começo dos anos 2010 já sabia disso. Quem estava conversando, por exemplo, com a diplomacia russa, os russos já estavam plenamente a par disso. O que me espanta e o que nos espanta, nós que analisamos de fora, é como o governo da presidente Dilma não percebeu a gravidade do problema. Sinceramente, eu gostaria de ter uma resposta direta da presidente Dilma, que eu tenho um enorme apreço por ela. Eu já perguntei isso. E a resposta dela foi relativamente evasiva, não foi taxativa como deveria ser. E isso é um problema enorme para as próprias chancelarias russas e chinesas, etc. Eles querem o Brasil de volta. Os iranianos, os turcos, todo mundo na Eurásia quer o Brasil de volta como um grande polo do sul global. E, de preferência, com uma liderança capaz e provada, como o ex-presidente Lula. O problema é que o que aconteceu antes precisa ficar bastante claro. Como o Brasil foi pego, literalmente, de calça curta. É uma expressão que a gente usava quando era pequeno, né, Beto? Isso mesmo. Obrigado a você. De casa, obrigado. A vocês de casa que nos acompanharam aqui no Latitude Brasil, obrigado pela sua atenção. Até semana que vem, com mais um tema desse Brasil que pode voltar a ser gigante em breve. Até, um abraço, tchau.